Nação corintiana, tudo bem com vocês, corintianeiro, aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas para vocês. E fiel, Rubão admite briga com Augusto Melo. Vou trazer as informações, os principais motivos, e dentre eles tem um que me surpreendeu e muito. Vou falar também para vocês sobre a chance de Romarinho vir jogar no Corinthians ou não. Vou trazer informações também sobre Caetano, praticamente fora do Corinthians, e Maicon só terá seu retorno em 2025. Fiel, o vídeo está repleto de informações do Timão. Peço humildemente para você já deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, totalmente gratuito. Você não vai pagar absolutamente nada por isso, tá, fiel? Então já deixou o like, já se inscreveu, fiel? Por favor, deixa o like, tá? Aqui eu respondo todos os comentários. A única coisa que eu peço em troca é a sua colaboração com o like, se assim eu merecer, certo? Então, vamos falar de Timão, vamos falar do que interessa, porque o Maicon está fora do Corinthians até 2025. O jogador teve uma lesão no joelho, ainda não foi diagnosticado aí o grau, mas é grave, tá, fiel? Não sei se pode ser menisco ou pode ser um entorse. O jogador terá o seu retorno só em 2025. O que o Corinthians analisa agora é se vai precisar de uma cirurgia ou não. Caso for menisco, o jogador aí vai ter que passar por uma artroscopia, assim como passou Diego Palácio. Se for um entorse, é uma situação mais fácil, porém, por se tratar de joelho, também é demorada. De qualquer forma, o jogador vai voltar só em 2025 a atuar pelo Corinthians. Infelizmente, tá, fiel? Não é porque o jogador tá jogando mal que a gente tem que torcer pelo pior do ser humano. Ele é um ser humano, ele é um profissional, ele precisa trabalhar, então fica aí a nossa torcida para que o Maicon possa voltar o mais rápido possível aí para o time do Corinthians e também para poder trabalhar, certo, fiel? Comentem que eu quero saber a sua opinião referente à situação do Maicon, ok? Quero falar para vocês informações que eu recebi e que fiquei muito surpreso entre Rubão e Augusto Melo. Aí, tá vendo, fiel? Aqui nesse vídeo é sem enrolação, irmão. É uma notícia atrás da outra. Por isso que é importante você deixar o seu like aí para ajudar a gente mesmo. Porque aqui é uma informação atrás da outra. Aqui eu não fico de enrolaçãozinha, não. Aqui eu já trago a informação. Porque o Rubão admitiu que brigou com o presidente Augusto Melo. Corintianeiro, nos conte essa história. Ele admitiu, o próprio Rubão, não é palavras minhas, que existe divergência entre ele e o Augusto Melo. Ele disse que não há rachas, um grupinho daqui e outro grupinho dali, mas é óbvio que existe, tá, fiel? E ele próprio admitiu que há divergências com o Augusto Melo. Corintianeiro, quais são essas divergências? Da parte do Augusto Melo, fiel, o Augusto Melo está muito descontente com o diretor de futebol do Corinthians pelos seguintes erros. O Augusto Melo culpa diretamente o Rubão pela ida, pelo Lucas Veríssimo ter ido embora do Corinthians, tá? Então aí, isso já é uma bomba, na minha opinião, porque o Lucas Veríssimo é um baita zagueiro. Ai, quem dera se nós tivéssemos o Lucas Veríssimo nesse time, fazendo dupla de zaga aí com o Félix Torres. Ai, quem dera. Então, Lucas Veríssimo foi embora, segundo o presidente, por causa do Rubão. Matias Rojas foi embora por causa do Rubão. Divergências contratuais, cláusulas contratuais que o Augusto Melo não tinha ciência. Uma delas que dava o direito automático do jogador sair em caso de inadimplência. Fiel, atrasos acontecem em qualquer clube. Nenhum tipo de contrato desse é feito na história do futebol. E o Rubão conseguiu fazer e o Matias Rojas saiu. Ai, corintianeiro, mas ele jogava tão mal, graças a Deus ele saiu. Fiel, não é assim que funciona. O Corinthians vai ter que pagar verbas para o Matias Rojas aí por ação na FIFA. E ele pede aí dinheiro válido até o final do seu contrato de 2027, que dá aí 40 milhões de reais. E se o Corinthians tiver que pagar essa verba para ele? E que não pague 40, que pague 30, já é prejuízo para o Corinthians. Segundo Augusto Melo, também por causa do Rubão. O jogador Mateuzinho, depois do erro grave com o Lucas Veríssimo, voltou a repetir o mesmo erro, deixou o jogador treinar, fiel. O jogador treinar sem contrato. Tanto é que depois ele voltou para o Flamengo e a diretoria do Corinthians virou piada, porque aconteceu com o Lucas Veríssimo, dias depois também aconteceu com o Mateuzinho, tá, fiel? Inclusive, há divergências também, porque o Rubão pediu explicações para o Augusto Melo sobre algumas cláusulas contratuais com a Vaidbet e o presidente não gostou. Então é outra aí situação que deixou a rixa entre os dois tensas. E o que ficou mais tenso, fiel, que me pegou de surpresa, é que depois de tudo isso que aconteceu,
o Augusto Melo não vê mais, prestem atenção nesta informação, o Augusto Melo não vê mais o Rubão como principal candidato à presidência do Corinthians em 2026. Cara, na hora que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei em choque. Então quer dizer que o Augusto Melo iria apoiar o Rubão para presidente em 2026? Porque o Augusto Melo não pode recandidatar, tá, fiel? Ele pode apoiar o Augusto Melo ou alguém de sua escolha. Então quer dizer que o Rubão seria candidato a presidente pela chapa do Augusto Melo. Imaginem a cena. Renovação e Transparência tentando voltar ao poder com o André Sanches, que tem informações, e do outro lado o Rubão. Imagina a gente ter dois candidatos aí, tete a tete, brigando para saber quem vai ser presidente do Corinthians, o Rubão ou o presidente. É aquele famoso ditado, né, fiel? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porque os dois são horríveis. Pelo amor de Deus, que isso possa acontecer no Corinthians, a gente ter dois candidatos, desculpa, fiel, o ex-presidente André Sanches e o diretor de futebol Rubão. Cara, isso é inadmissível. O Rubão, ele é péssimo como diretor, foi péssimo na gestão do André Sanches quando o Corinthians caiu para a segunda divisão do Andrés em 2007, não lembro se foi o Andrés. Então é um cara horrível na sua forma de trabalhar, acusado de ser totalmente arrogante no trato com os jogadores, no trato com as negociações, que o Corinthians precisou contratar o Fabinho Soldado às pressas para ver se o Corinthians conseguia contratar alguém, porque ele é péssimo na arte da negociação, um cara muito rude no jeito de conversar. Imagina um cara desse ocupando a cadeira maior do Corinthians. Obviamente que ia ser só desastre. Então, Augusto Melo, mesmo que mais pra frente vocês venham fazer as pazes, pelo amor de Deus, esse cara não pode ser candidato a presidente do Corinthians. E digo mais, o senhor o colocou aí, você tire, seja homem e tire ele como diretor de futebol do Corinthians, tá? Você tem a caneta na mão. Se você tem a caneta na mão e as ideias não estão batendo, coloque um cara lá que as ideias possam bater. E elimine o Rubão, porque o que menos precisamos agora, com tanta aí instabilidade futebolística dentro de campo, o que menos precisamos é estabilidade externa, causada aí por pessoas que estão jogando contra o Corinthians. Fiel, eu quero que vocês comentem sobre este assunto. Já respondi muitos comentários do primeiro vídeo, tá, fiel? Vou responder comentários nesse vídeo também daqui a pouco. Então comentem porque eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham do Rubão, candidato aí pela chapa do Augusto Melo para disputar a eleição contra o André Sanches? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a isso. E se você é a favor de mandar o Rubão embora hoje ou não. Comentem o porquê, porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, saiu informações que eu quero trazer para vocês aqui. Deixa eu trazer aqui bem claro para vocês entender, tá? O mercado da bola, ele está fechado para contratações. Inclusive, eu já quero aí aproveitar o gancho para responder alguns inscritos. Corintianeiro, para de falar sobre Names Rights. Corintianeiro, para de falar sobre direitos de transmissões de TV. A gente quer saber de contratação. Irmão, eu não sou mágico. Eu vou trazer informação de contratação quando tiver. Quando não tiver, não tem como eu trazer, não tem como eu bolar um jogador na minha cabeça e trazer para vocês. Eu tenho que trazer informações contundentes. É por isso que este canal está crescendo cada dia mais, porque a gente é sincero e honesto na hora de transmitir uma informação. Então, quando tiver contratação, eu vou trazer contratação, vocês podem ficar tranquilos. Mas não adianta acelerar, porque nem é todo dia que tem informação de contratação. Eu já estou aí vários dias falando só sobre Names Rights, sobre direitos de transmissão, sobre escalação, sobre análise de jogos. Agora, quando tiver uma contratação, vocês podem ficar tranquilos que eu vou trazer para vocês sem sombra de dúvida, tá? O que vem ao caso aqui referente ao atacante Romarinho, que pertence ao Al Ittihad. Por quê, corintianeiro? Falta 2 meses para terminar o seu contrato, porém o Al Ittihad já o dispensou. Romarinho está livre no mercado. Corintianeiro, nos explica essa história. O Corinthians tem negociação com o Romarinho? Fiel, a resposta é não. O Corinthians não negocia com o Romarinho, o Corinthians não entrou em contato com o Romarinho, o Corinthians não fez proposta para o Romarinho. Mas, corintianeiro, existe a chance disso acontecer? Gigante, Fiel. Obviamente que existe, gigante. Por quê? O Romarinho ama o Corinthians, o Romarinho não cansa de publicar nas suas redes sociais a vontade que tem de encerrar sua carreira no Corinthians. É um jogador de 33 anos, é um jogador que estava sendo mais utilizado lá como titular do que reserva e é um jogador que, se fosse eu, meu irmão, eu iria correndo.
Corintianeiro, Romarinho então vai resolver os nossos problemas? Não. Romarinho não é aquele jogador que vai chegar e vai resolver tudo, fiel. Mas é um bom jogador para a Copa do Brasil, Sul-Americana, sequência de brasileiro. O Corinthians precisa mesclar time, precisa ter opções tanto na reserva como titulares. E posso ser sincero para vocês aqui, Romarinho, na minha opinião, é melhor que Pedro Raul, melhor que o Wesley, melhor que o Yuri Alberto, de longe. Jogador de 33 anos, neste ano lá tem 24 jogos, se eu não me engano, 8 gols. É melhor que esses atacantes que o Corinthians tem. Um cara habilidoso, um cara que ama o seu clube, que joga com raça, que identifica com a torcida, mas não é aquele cara que a gente vai contratar, beleza, contratamos o Romarinho, não precisamos contratar mais ninguém. Antes que alguém venha aqui e diga, o Corinthians virou asilo. Fiel, o Romarinho tem 33 anos, olha o que o Cano tá fazendo no Fluminense com 36. E volta a repetir, o Corinthians vai trazer de 4 peças. O Romarinho está surgindo aqui como uma oportunidade de mercado. Fora disso, né? Porque que vai trazer o Romarinho que vai diminuir o número de contratações. O Hernani já é um cara que está totalmente apalavrado com o Corinthians e o Hernani está apalavrado com o Parma para servir o Corinthians no meio do ano. O Corinthians tem jogadores em pautas que vai abrir negociações, como o Michael, como o possível Claudinho. E o Romarinho entra como oportunidade de mercado, porque ele está sem contrato, está sem vínculo contratual. Sendo assim, a chance dele vir é mais fácil, já que ele ama o Corinthians e não vai pedir salários exagerados, desde que o Corinthians faça um contrato que não aí extrapole as suas finanças, que seja tudo dentro de um conceito básico, tudo dentro aí de margens satisfatórias para o Corinthians. Não adianta o Corinthians fazer um contrato milionário com o Romarinho, porque aí eu vou ser o primeiro a criticar. Tem que ser um jogador abaixo dos custos financeiros, que vem para o Corinthians aí praticamente de graça, à base de salário, já que ele está livre no mercado. Hoje, nesta hora que eu estou gravando e neste dia, não tem nada com o Romarinho, mas pode ter, fiel, a chance é grande do Corinthians tentar um pré-contrato com o jogador, sim, porque é um jogador que está livre e viria de graça, e ele já manifestou a vontade de voltar para o Corinthians. Até quem diz aí na entrevista do Igor Coronato, quando ele se apresentou, que ele revelou que o Romarinho queria voltar, tá, fiel? Então, existe a possibilidade do jogador vir sim. Óbvio que o jogador está vendo se tem mercado ainda, tanto na Arábia, a Europa eu descarto totalmente, eu acho que ele não tem mercado lá, mas pode ser que tenha alguma proposta da Arábia. Porém, eu acho a vontade do jogador é voltar para o Brasil. Fiel, qualquer novidade que tiver referente ao Romarinho, eu vou trazer para vocês aqui em primeira mão, como estou trazendo, tá? Então deu para vocês absorver bem as informações? Falamos sobre o Michael, falamos sobre a briga entre Rubão e explicamos os motivos, inclusive um motivo que nos impressiona muito. Falamos também sobre o Romarinho e agora eu vou falar para vocês sobre o Caetano, fiel, que pode sair do Corinthians de graça. É isso mesmo, tá? O zagueiro Caetano tem contrato com o Corinthians até dezembro deste ano e está travada as negociações para a renovação do seu contrato. O jogador pede uma bonificação salarial, um aumento salarial e o Corinthians negou e por isso as negociações estão emperradas, tá? Então daqui 2 meses, se o Corinthians não se acertar com o Caetano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça no final do ano. Graças a Deus, Caetano, segue sua vida, cara. Aqui, meu irmão, aqui não tem Duílio Monteiro Alves mais não, para ficar jogando, jogador jogando aí por favor de empresário. Você não se identificou com o Corinthians, cara, você não é um zagueiro de jogar fora, vou ser bem honesto, tá? É um zagueiro novo, que na minha opinião, se você renovasse o contrato pelos mesmos termos, você teria que ser emprestado para ganhar rodagem, voltar para o Corinthians com mais experiência e quem sabe fazer a sua trajetória vitoriosa no maior time do Brasil. Mas já que você quer valores a mais, você não é nenhum Cruyff, meu irmão. Pelo amor de Deus, pega suas malas e vai embora. Os 2 times que podem contratar o Caetano é o Botafogo do bilionário John Textor e o Grupo City do Bahia, tá, fiel? Já que não entra aí em acordos salariais Corinthians e os agentes do Caetano. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Quero agradecer demais a sua presença. Não deixa de deixar o seu like, tá? Se inscreva em nosso canal. Meu muito obrigado e vai Corinthians!